Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Bom, acho que todo mundo me conhece, mas eu sou a Thalissa, eu sou gerente de contas e hoje eu vou trazer uma reflexão sobre a filosofia do sucesso por si só. Então a gente já veio trabalhando nas últimas semanas, cada pessoa trouxe um parágrafo e hoje eu vou fazer uma reflexão geral. Inicialmente, eu gostaria de dizer que a filosofia do sucesso ela é baseada, ela não contém aqui, mas ela é baseada nesse livro de Napoleão Hill, que são as 16, a Lei do Triunfo, né? Que consta 16 leis para o sucesso. Então, assim, gente, é um livro bem extenso, é uma leitura bem profunda, assim, quem tiver oportunidade um dia, quem gosta de ler, de estar adquirindo, né? Ele é autor de outros best-sellers como Mais Perto que o Diabo, Pense em Riqueza. E ele foi um cara realmente extraordinário. Inicialmente, gente, antes de a gente se aprofundar em alguns parágrafos, relendo e estudando algumas outras coisas por fora, eu cheguei à conclusão de que quando a gente fala de sucesso, o sucesso ele é uma coisa que está interligada a outra palavra que a gente costuma usar bastante aqui dentro da agência, que é missão. Então, eu acredito que para que você alcance o sucesso, você definitivamente vai estar alcançando também uma missão de vida que você tem, um propósito, né? Então, assim, todo mundo necessita de um propósito interno, de uma missão para que consiga atingir, assim, o sucesso. E uma das leis que Napoleão coloca nessas leis do sucesso, né? Ele fala muito sobre o objetivo. Então, essa parte aqui me fez pensar um pouquinho. Se não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mas assim, quero a qualquer custo o quê? Então, quando a gente fala de objetivo, o que você quer a qualquer custo nesse momento? Você já realmente parou para desenhar, seja no teu ambiente profissional ou na tua vida pessoal, o que é aquela coisa, aquele objetivo que você realmente quer a qualquer custo? Porque pode ser que você esteja numa determinada fase da tua vida que você ainda não tem isso desenhado. E não tem problema, desde que não dure tanto tempo. A gente precisa realmente traçar um rumo. Quando a gente fala de metas, né? Quão bem detalhadas estão as suas metas? Eu quero atingir tal nível profissional dentro da minha carreira, eu tenho isso planejado em tal prazo, eu quero concluir a minha faculdade, começar de repente uma pós-graduação, eu quero me formar no ensino médio, eu quero comprar tal casa, tal carro, de tal forma. Então, assim, esse quero a qualquer custo, ele é importante, mas antes dessa etapa é traçar o que você realmente quer a qualquer custo, né? Essa parte me pega bastante porque eu sempre fui uma pessoa muito visual. Então, assim, a Bia faz isso também, outras pessoas daqui da agência eu conheço que faz também, que é desenhar os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos e ilustrar, de repente, através de imagens. No final do ano passado, eu fiz pela primeira vez aquele mapa dos sonhos. Eu não sei se vocês conhecem, mas é basicamente você, de repente, traçar um objetivo para curto, médio ou longo prazo e nada mais do que colocar dentro de uma folha imagens que representem, né? Às vezes, de repente, você quer comprar um carro, você coloca a imagem daquele determinado carro. E eu fiz isso pela primeira vez no final do ano, em 2022, metas para 2023. E, incrivelmente, eu finalizei o ano de 2023 concluindo todas as metas que eu tinha ilustrado naquele quadro. Então, é uma coisa assim, posso dar um exemplo. Eu queria muito conhecer o Nordeste. Então, chegou no final de 2022, um dos meus planos era que em 2023 eu fosse para alguma praia do Nordeste, que eu nunca tinha ido. E chegou em abril, a gente abriu uma franquia em Eunápolis, que é do lado de Porto Seguro. Eu tive a oportunidade de ir para lá. De implementação assim de franquia foi uma das melhores que eu tive. Fiquei num hotel super legal, conheci Porto Seguro, enfim, ainda fui de graça. E para esse ano também eu ilustrei dessa mesma forma. Esse ano eu vou realizar um sonho também que eu tenho agora nas minhas férias, mas foi uma coisa que eu mentalizei, eu coloquei ali naquele quadro,
coloquei na plano de fundo do celular, imprimi, coloquei no meu guarda-roupa. Então, assim, foram experiências que eu tive de ilustrar alguns objetivos e olhar incansavelmente e determinar dessa forma. Quero a qualquer custo. É claro que a gente já falou, né? Não passando por cima de ninguém, mas esse ponto que é uma das leis que ele coloca no livro, que é o objetivo, né? Você ter um objetivo traçado, ele me pegou bastante de você realmente ter certeza daquilo que você quer. Antes de você traçar o caminho, é você saber aonde você quer chegar. E dentro disso, tem algumas pessoas que utilizam o nome de lei da atração, dessa questão de mentalizar, mas no livro Napoleão Hill ele diz que definir um objetivo principal tem efeito psicológico de impressionar o subconsciente de uma maneira que ele aceita esse propósito como um lema. Então é basicamente isso que eu falei, você visualizar a ponto do seu cérebro entender que aquilo já se faz verdade, a ponto de, dentro da tua cabeça, aquela coisa já acontecer, né? E quando a gente fala de objetivo também, objetivos, eles podem ser construídos. Então, tem uma frase dentro dessa reflexão do Napoleão Hill que diz que nunca lhe deram oportunidades, mas você já pensou em criá-las por si próprio? Isso a gente consegue dar um exemplo dentro do nosso âmbito profissional, porque aqui mesmo dentro da agência já aconteceu. Às vezes a gente identificou uma pessoa preparada para determinada coisa e aquela função ainda nem existia, mas aquela função ela foi criada para aquela pessoa executar, por exemplo. Então, às vezes você pode, eu estou dando um exemplo profissional, mas às vezes você pode, mas eu não sei qual que é o meu plano, eu não sei o que eu vou fazer daqui, eu não sei se eu posso crescer, eu não tenho oportunidade, não tenho para onde ir, eu não tenho para onde crescer. Mas você já pensou em você realmente criar essa oportunidade? A gente diz muito, né, do primeiro você ser para depois você ter. Então, nem sempre você vai visualizar na tua frente oportunidades já prontas. Às vezes você pode realmente construí-las, né? Então, é bem importante essa parte pra gente. Seja na carreira, seja na tua vida pessoal. E daqui... Alguém tenha uma Bíblia fácil no celular para abrir um capítulo para mim, por gentileza? Marcos 11, 24. Você pode ler, Bia? Tá bom. Você quer ler, Mi? Pode ser. Por isso eu falo a vocês, quando vocês orarem, pedirem coisa, creiam que já receberam, e assim tudo será. Certo, legal. Então, eu utilizei um exemplo da Bíblia que fala sobre isso também. Sobre essa frase diz pra gente na filosofia que o sucesso ele começa pela intenção da gente. Então, quando pedirem algo em oração, tenham a plena convicção de que vocês já conseguiram. E dentro dessa parte, caso existam pessoas aqui que não tenham esses objetivos de sucesso mesmo detalhados, eu convido vocês a separarem um tempo da semana de vocês e traçarem. O que eu quero da minha carreira? O que eu quero da minha vida pessoal? Sejam objetivos intelectuais ou até mesmo conquistas físicas, materiais mesmo, não tem problema nenhum. Às vezes você querer a melhor casa, o melhor carro, os melhores diplomas, não tem problema. Às vezes a gente fica encarando isso como algo ruim. Eu estou sendo mesquinha. Não, todo mundo merece tudo do bom e do melhor, né? Então, caso vocês não tenham isso detalhado ainda, eu convido vocês a tirarem, né, um tempinho da semana de vocês para especificar. E mais uma das leis que ele coloca também é a confiança. Então, eu vou utilizar de um exemplo de um teste psicológico que fizeram. E quando a gente fala de confiança, é muito importante a nossa autoconfiança, mas também é muito importante as pessoas que vocês selecionam para andar junto com vocês, porque negatividade é uma coisa que pode atrapalhar totalmente com o teu rendimento. Existe um teste psicológico que fizeram, que eu não sei se alguém aqui já conhece, mas era basicamente assim. Não sei até se a gente já deu de exemplo em alguma das reuniões, mas eu estava lembrando dele ontem. Colocaram
em uma quadra de basquete uma pessoa que nunca jogou basquete na vida, para vocês verem o poder, né, do ambiente. Colocaram uma pessoa que nunca jogou basquete na vida e pediram para essa pessoa, com os olhos vendados, arremessar 10 vezes a bola de basquete na cesta. E havia uma plateia no local. E depois também colocaram uma pessoa, um jogador altamente profissional, com muita habilidade para fazer essa mesma experiência, vendado, né, e acertar 10 vezes a bola de basquete na cesta. Quando foi a vez da mulher, totalmente inexperiente, toda vez que ela arremessava, ela obviamente errava, né? Mas independente se ela tinha acertado ou não, todo mundo batia palma, falava assim para ela: isso, você é demais, nossa, como que você é boa. E todo mundo batia palma e ela ia lá e ficava totalmente confiante. Quando ela terminou de arremessar as 10 cestas, as 10 bolas na cesta, tiraram a venda dos olhos dela e falaram assim: olha, agora você vai fazer olhando para a cesta. Das 10 tentativas que ela fez novamente, ela acertou 5. Então, assim, para uma pessoa que nunca jogou basquete, ela foi super bem. E depois fizeram essa mesma coisa com um rapaz altamente profissional. Colocaram ele lá, só que fizeram ao contrário com ele. Toda vez que ele fazia uma tentativa, todo mundo ficava cochichando. Nossa, achava que ele era melhor. Nossa, independente se ele tinha acertado ou não. E daí, incrivelmente, a hora que ele tirou a venda dos olhos e ele foi fazer novamente as 10 tentativas, ele acertou apenas 3. Um cara altamente profissional. Então, assim, a mocinha totalmente inexperiente teve um índice de acerto muito maior do que um cara profissional. O que isso significa pra gente? Significa que às vezes você pode ser o melhor. Se você estiver num ambiente que as pessoas estão lá te contaminando, não estão acreditando em você também, se você der ouvido para esse tipo de pessoa, você vai ficar na mesmice. Essa questão da influência, da confiança, ela é autogerada também. Mas é muito importante você estar cercado de pessoas que também confiam em você. Às vezes você pode ter do lado pessoas que não acreditam em você e pessoas que às vezes você não pode eliminar da sua vida, mas você não pode dar ouvido para esse tipo de gente, né? Então, essa questão da confiança, ela é bem interessante. E dentro disso também, queira ser a pessoa dentro do ambiente que vai ser luz para outras pessoas. Queira ser a pessoa que vai, de repente, ajudar um colega que está entrando agora no serviço. Queira ser a pessoa que vai instruir. Queira ser uma pessoa que vai engajar outras pessoas. Aqui dentro, a filosofia ela é muito comprida, mas pegando o gancho da última estrofe, que não coube aqui, outro ponto que ele traz dentro da filosofia é que a luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes, nem aos espertos. Então, o que eu tiro disso de reflexão, né? Às vezes às vezes não nasce dentro de um berço de ouro, a gente acredita que não vai ter as mesmas oportunidades de pessoas que nasceram com condições muito melhores do que a nossa, né? Mas, trazendo o próprio exemplo do autor, Napoleão Hill, ele nasceu em uma das regiões mais pobres dos Estados Unidos, nas montanhas. Ele perdeu a mãe, ele ainda tinha 9 anos de idade. Ele queria cursar uma faculdade de Direito, não conseguiu porque ele não tinha grana. Então, assim, é uma pessoa que veio de baixo, assim como muitas outras histórias que a gente conhece. Então, uma pessoa que, se a gente olhar por esse lado do texto, não tinha vantagem alguma, né? Não tinha uma vantagem competitiva. Então, assim, o cenário que você esteve ou o cenário que você se encontra não é aquilo que vai te definir. Existem muitas pessoas que, de repente, tiveram condições muito melhores do que a nossa, mas ainda assim não atingiram sucesso, porque a gente entende, através dessa filosofia, que o sucesso ele está interligado ao nosso pensamento, ao nosso estado de espírito, e não exatamente aquilo que a gente tem. Acho que na frente, gente. E não exatamente por aquilo que a gente tem. E tudo realmente se determina pelo nosso espírito. Toda a nossa convicção, toda a nossa fé, ela está ligada aqui dentro, na gente crer, na gente acreditar que vai conseguir infalivelmente, né? Então, dentro disso, eu gostaria que a gente repetisse
toda a filosofia e dentro das próximas semanas a gente vai gravar cada vez mais para que isso seja verdade na nossa vida. Pessoal, só para finalizar, vamos repassar então? Bom, vamos repassar então a questão da filosofia. No 3. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da plena convicção de que conseguirá infalivelmente. Opa! Para trás. Corta. A luta pela vida nem sempre é vantajosa, fortes nem as espertos. Mais cedo ou mais tarde, aquele que tiver vitória é aquele que eu conseguirei. Obrigada.